Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e eu trouxe mais um série versus livro, dessa vez de Daisy Jones and the Six, o livro mega popular aí da Taylor Jenkins Reid, que foi adaptado recentemente pelo Prime Video e que terminou na semana passada. Então no vídeo de hoje eu vou comentar aí as maiores diferenças entre livro e série, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, na semana passada eu publiquei um vídeo aí de Shadow and Bone fazendo série versus livro, né, da segunda temporada de Shadow and Bone com os livros do Grishaverse. Se você ainda não viu, vai lá conferir que tá um vídeo bem completinho. Ele tá bem longo, tá, gente? Mas assim, ele tá muito completinho, com uma análise bem completa. E esse vídeo vai seguir uma estrutura bem parecida com aquele de lá. Então, nessa primeira parte do vídeo eu vou estar comentando o que eu achei da série como um todo, né, dessa temporada como um todo. E aí depois eu vou estar comentando realmente as diferenças entre livro e série. E aí essas diferenças eu separei em dois grupos. O primeiro que seriam mais detalhes, coisas menores que não impactam tanto a história como um todo, e o outro são coisas um pouco maiores, né, que acabam impactando ali o livro e tudo mais, né, mudanças no geral, mas separadas aí nesses dois grupos. E, gente, vale lembrar aqui que esse vídeo vai ter spoiler, né, tanto do livro quanto da série, então se você ainda não assistiu e não quer pegar spoiler, melhor voltar nesse vídeo aqui em outro momento. E vamos começar então, porque tem bastante coisa pra comentar. Eu vou falar agora então qual foi a minha opinião sobre essa série como um todo. Eu vou dizer que assim, essa era uma das séries que eu mais estava aguardando pra 2023. Eu gosto muito de Daisy Jones and the Six, foi o primeiro livro que eu li da Taylor Jenkins Reid e eu amei. Eu li a primeira vez lá em 2021 e eu reli agora em 2023, antes da série estrear. E assim, é um livro incrível, eu amo mesmo. Tem algumas coisas assim, personagem chato, aquela coisa toda, mas no todo eu acho um livro incrível, incrível mesmo. E aí, obviamente, eu estava com as expectativas lá em cima pra série, até porque todos os materiais de divulgação da série estavam incríveis, incríveis mesmo, assim, né? Eles lançaram 2 músicas antes, que foram maravilhosas, inclusive lançaram o Look at Us Now, né, que é a versão aí de Honeycomb, que é a minha preferida. Então, assim, achei maravilhoso todo esse material de divulgação. E aí, quando a série começou mesmo, né, que foram lançados os 3 primeiros episódios, eu tava muito hypada, assim, né? E aí eu e minha amiga, a gente se juntou pra assistir. A gente até gravou um react dos 3 primeiros episódios. Eu editei pra trazer pra cá ou pras redes vizinhas aí e tudo mais. E acabou que eu esqueci, passou o tempo e eu não postei. Mas enfim, mas assim, a gente tinha gostado bastante, assim, desses episódios iniciais. Apesar de que tiveram algumas mudanças que eu não gostei tanto, eu acho que no geral foi feito um bom trabalho, sabe? Então eu tava bem animada. Só que depois disso, acabou que essas últimas 3 semanas pra mim foram extremamente corridas, por conta de várias coisas assim. Então, acabou que eu não consegui acompanhar certinho os episódios de Daisy Jones. Então, assim, na segunda semana, por exemplo, que os episódios lançaram na quinta-feira, lançaram mais 3 episódios. Um eu consegui assistir no domingo, aí o outro eu consegui assistir só, tipo, na quinta-feira da outra semana, e aí já estreou mais 2 episódios, daí eu atrasei e ficou 4 episódios pra outra semana, sabe? Então começou a ficar uma bola de neve, assim, né? E aí eu tive que terminar essa semana tudo pra eu poder assistir os 2 últimos episódios e fazer o vídeo aqui pra vocês, né? Mas, assim, acabou que eu dei esse distanciamento, assim, entre um episódio e outro, e eu não sei se foi só por causa disso, mas eu dei uma desanimada com a série. E aí, quando eu fui já assistir, tipo, o 4º episódio, eu já tava meio, tipo, tá, já não tô mais tão animada assim, sabe? O hype já tinha baixado um pouco, assim. E eu também achei que tem uns episódios ali no meio da temporada que estão meio chatos, assim, sabe? Que focam numa parte do enredo que eu achei que o jeito com que eles trabalharam não deixaram um enredo tão atraente, tão interessante assim, sabe? Então, tudo isso assim acabou me deixando muito desanimada pra esse meio de temporada, tanto que eu não tava tão animada assim pro final da série, mas os últimos 3 episódios da série pra mim fizeram valer tudo, assim, sabe? Foram 3 episódios muito bons, que tiveram muitas mudanças em relação ao livro, mas que assim, pra mim, são os 3 episódios que mais têm a essência de Daisy Jones and the Six, sabe? A essência do livro tá lá. Então todos os personagens, assim, eu acho que eles estão muito dentro dos seus personagens mesmo, na série. Eu acho que a história, como eu falei, apesar das mudanças, eu acho que consegue transparecer aquilo que a Taylor colocou lá no livro. Então eu gostei muito, eu achei o final muito legal. E assim como eu me emocionei muito, assim, quando eu comecei a assistir, eu me emocionei muito quando eu terminei também, sabe? Então, assim, eu achei que foi uma jornada muito interessante. Eu acho que é uma adaptação boa. Acho que dava pra ser melhor? Acho. Vou dizer que quando começou a série, eu esperava que a série ia ser um pouco melhor. Mas não estou decepcionada, sabe? Assim, eu acho que eles entregaram o melhor que dava dentro do que eles tinham ali, das possibilidades que eles davam pra apresentar.
dentro daquilo que eles queriam passar para o público, né? Então, dentro do formato da série que eles queriam fazer. Então, assim, eu acho que acabou ficando aí uma série muito interessante. Como eu falei, eu esperava mais, mas também não tô decepcionada com aquilo que foi entregue. Vamos começar então a falar sobre as diferenças entre livro e série. Eu vou começar comentando então sobre os detalhes, né, aquelas diferenças um pouco menores, começando pelo Chuck. O Chuck era um membro da banda lá no início da série, ou no início do livro, né, enfim, e na época que ainda era o Dooney Brothers e coisa e tal. E na série a gente vê que ele sai da banda ali, um pouco no início ainda, quando ele começa a ver que de repente a banda não vai dar tão certo assim, ele não tem muita fé naquilo, ele decide ir pra faculdade, então ele acaba saindo e deixando, né, o resto da banda ali meio que pra se virar. Só que no livro isso é um pouquinho diferente, porque o Chuck, na verdade, ele é convocado para a Guerra do Vietnã e ele morre lá na guerra. Então, assim, ele não saiu por livre e espontânea vontade. Mas eu acredito que eles fizeram isso porque eles meio que deram uma misturada com um outro integrante da banda que não existe na série. E isso eu vou falar um pouco mais pra frente, porque é um plot um pouquinho maior aí. E eu acho que meio que deram uma misturadinha aí com esses dois personagens pra fazer aí o Chuck. E também acho que, não sei, de repente eles não quiseram colocar uma coisa muito dramática, né, envolvendo a morte dele, coisa e tal. Pode ser que seja algo do tipo, ou só quiseram simplificar mesmo ali a história dele. Mas no livro a gente tem um pouco mais, assim, dessa história mais dramática, né? Enquanto na série foi algo mais simples, ele só saiu porque queria ir pra faculdade. Até no final ali da série, né, a gente vê ele se reencontrando ali. E ele parecendo meio arrependido de não ter continuado na banda também, né? Então a gente vê um pouquinho mais, assim, dessa mudança. Outra cena aí que tem uma diferencinha, mas também, como eu falei, coisas de detalhe, é a cena do parto da Júlia, porque a gente vê que a Camila entra em trabalho de parto, o Ted leva o Billy lá, só que tem umas diferencinhas, porque no livro, o Ted, ele acaba entrando lá no hospital e indo falar com a Camila, e tá a Camila, a mãe dela, né, e a Júlia, né, ali recém-nascida, e a Camila acaba meio que falando pro Ted dar um ultimato pro Billy, que meio que, tipo, ele não tem escolha, ou ele vai subir ali e tomar as responsabilidades dele como pai, ou ele vai pra reabilitação e vai se cuidar e depois ele volta. Então, tipo assim, ela meio que não dá uma escolha, ela se impõe ali e fala, ele vai fazer isso ou isso, e de qualquer forma, tipo, ele vai fazer o que eu quero e é isso que ele tem que fazer, e acabou de ele ficar bebendo e, enfim, né, todo o rolê ali do Billy. Então, no livro, essa cena ela é um pouco mais da Camila se impondo, né, um pouco mais sendo mais incisiva, assim, realmente a respeito do Billy. E na série não tem muito disso, né? A gente vê mais a Camila sozinha lá no parto, né? Nem a mãe dela tá com ela, assim. E aí depois o Ted leva o Billy pra reabilitação, no final acaba sendo igual. Mas eu senti mais falta, assim, realmente dessa cena da Camila falando pro Ted, sabe? Tipo assim, não, diz pra ele que ou é isso, sabe? Eu senti falta dessa imposição um pouco maior da Camila. Aí outro detalhe que foi um pouquinho diferente, assim, foi a respeito dos pais da Camila, porque no livro é dito que os pais dela adoraram o Billy, e ela meio que fala, tipo, porque o Billy conquistou todo mundo, e conquistou meus pais, e coisa e tal, e foi algo que tanto eu quanto a minha amiga a gente notou, que os pais dela não gostam dele na série. Dá pra ver na cara deles, assim, principalmente o pai dela, né, fica meio, tipo, tá, o que você faz pra sobreviver, tipo, pra ganhar dinheiro, coisa e tal, então, tipo, dá pra ver que eles não gostam muito dele, assim, né, principalmente depois de tudo que acontece, assim, né, a mãe dela fica bem reticente, assim, em relação ao Billy, mas no livro não é assim, no livro os pais dela gostam dele, sim. A outra diferença que a gente teve também foi a primeira vez que a Daisy cantou com The Six, né, com a banda ali, em público pela primeira vez mesmo. Porque assim, na série a gente vê que a banda foi chamada para um festival, e aí eles chamam a Daisy pra cantar com eles ali, né, a Honeycomb, né, só que dá todo aquele rolo, que era a quarta música, ela já puxa pra segunda, e aí ela fica com eles o resto do show ali, coisa e tal. Mas nos livros isso é um pouquinho diferente, porque a banda tá em turnê, na verdade, e aí, em um dos shows, eles veem que a Daisy tá lá no público ali assistindo. Ela tá até com o namorado dela, se não me engano. E eles estão ali assistindo. E aí o Billy, tipo assim, não gosta da Daisy, mas ele fica meio, fica chato eu cantar a música que a guria canta junto. Ela tá ali, né? E aí ele vai e ele chama ela pra cantar, então, junto com eles. Aí ela acaba subindo, cantando, todo mundo ama. E ela até acaba ficando pro resto do show ali com eles e tal. Então é um pouquinho diferente. E isso tem relação também com uma outra mudança, só que é uma mudança um pouquinho maior que eu vou comentar depois. Outra mudancinha aí que a gente teve foi que a gente não teve aí as outras filhas do Billy com a Camila. Porque no livro é mais ou menos nessa época aí, depois do lançamento de Honeycomb, que a Camila ela fica grávida de gêmeas, né? E a gente não tem isso na série. Eu fiquei esperando pelo momento da segunda gravidez e não apareceu.
Até tem um momento ali no final da temporada que a Camila menciona que ela quer ter outros filhos, né? Que ela quer dar irmãos ali pra Júlia e tal. Mas, assim, pelo que aparece na série, né? Pelo que foi mostrado, pelo menos a Júlia não teve irmãos. Realmente o Billy e a Camila só tiveram ela mesma, assim. Apesar dessa conversa, aparentemente eles só tiveram uma filha. Aí um detalhe que foi meio que uma mudancinha, que até me corrija aqui nos comentários se eu estiver errada, foi porque, assim, logo depois que eles juntam ali realmente a banda, tem um momento em que a Daisy, ela se impõe muito mais às opiniões dela ali, né? E aí o Ed, num daqueles depoimentos, ele fala, tipo assim, não, porque depois daquele momento eu sentia mais que a banda era nossa e que não era uma banda só do Billy, porque todo mundo podia contribuir. E eu achei isso meio estranho, porque eu não lembro de ter isso no livro, eu até procurei, mas eu não encontrei, então se tiver aí, me corrijam aqui nos comentários, porque eu lembro muito de que eles comentam isso, que tipo assim, depois que a Daisy entrou, realmente teve uma coisa mais de democracia, mas que no final o Billy meio que tomava as rédeas de tudo. Então, assim, apesar dessa ilusão deles terem independência e de cada um ter o seu voto, no final prevalecia o que o Billy queria. Então, tipo assim, eu não lembro do Ed ter dado, assim, essa posição de que, era uma banda de todo mundo e não era só a banda do Billy, sabe? Pode ser que ele tenha falado e eu só não lembre, mas enfim, foi um detalhe que quando eu tava assistindo eu fiquei meio assim, eu estranhei um pouco, eu resolvi comentar. Se você lembrar desse momento aí no livro, me comenta aqui pra eu relembrar ali, pra eu ver ali no livro onde é que tá. E por último, pra encerrar essa parte de detalhes aqui, porque os detalhes realmente eu peguei pouquinhos, assim, são mais os que se destacaram pra mim, é a parte do casamento da Daisy como um todo. Vamos começar que assim, no livro a Daisy vai pra Tailândia, enquanto na série ela vai pra Grécia. A gente já tem a diferença aí dos lugares pra onde ela vai, mas assim, quanto a isso eu não acho que tem problema nenhum mudar. Mas no livro ela acaba indo pra Tailândia, ela conhece o Nick, que é um príncipe italiano, e aí eles acabam ficando ali, ela manda um telegrama pra Simone, pedindo pra Simone encontrar com ela lá. Só que antes que a Simone possa encontrar com ela, eles vão pra Roma, e eles acabam se casando em Roma. Aí ela ainda comenta que ela mentiu pro padre pra ela poder se casar na igreja. E aí ela fala que, tipo assim, ela já comentou, muitas coisas que ela já fez, aí ela se arrependeu. Mas uma coisa que ela não se arrependeu foi de ter comprado o vestido e usado aquele vestido, né, o vestido de noiva dela e coisa e tal. E a Simone acaba indo se encontrar com ela depois, acaba encontrando ela depois, né? E isso que a Simone foi rastreando, tipo, cartão de crédito e um monte de coisa assim, né? Na série a gente tem um pouquinho diferente, porque a gente, como eu comentei, ela vai pra Grécia, ela chama a Simone chega a tempo ali antes do casamento, e aí a gente conhece o Nick é dito que ele é um príncipe irlandês, eu acho, agora eu não tenho certeza, mas não é italiano. E aí eles acabam casando e o casamento deles é mais diferente, assim, dá pra ver que é toda uma vibe diferente. A Daisy tá muito feliz ali. Ela fala, inclusive, que o que ela não se arrepende é daquele dia em específico. Então tem toda essa questão, assim. A Simone está presente, né? Foi a dama de honra dela. Então a gente tem essas pequenas diferenças aí. E a gente tem o desfecho desse casamento sendo parecido, mas com alguns detalhes diferentes. Enquanto no livro, a Daisy, ela acaba acordando, ela diz que ela acorda, assim, ela tá embaixo do chuveiro com o Nick em cima dela. Ela não sabe se teve uma overdose ou não, mas ela fica apavorada, porque, tipo assim, ela poderia ter tido uma overdose e morrido, e o marido dela, tipo assim, não tinha sido capaz nem de ligar pra recepção. Assim, ele só tentou levar ela pro chuveiro, e ela pensa, cara, se eu ficar com esse cara, eu vou morrer, porque ele não vai cuidar de mim, assim, né? Na série é um pouquinho diferente, porque acontece mais ou menos isso, ela fica ali desacordada, não sabe se foi uma overdose ou não. Ele leva ela pro chuveiro, mas ele tá meio apavorado, ele não sabe o que fazer, e aí chega o Billy e o Rod, e aí sim eles vão chamar aí um médico, né? O Billy fica ali pra cuidar dela, e aí no dia seguinte ela vai falar com o Billy pra saber realmente o que aconteceu, porque ela lembra que ele tava lá, né? E aí tem a cena dela falando pra ele ir embora também. Essa cena é um pouco diferente, porque no livro a Daisy só vai embora e meio que fala pra recepção dar o recado pra ele. Enquanto na série realmente é ela que fala pra ele pegar as coisas e ir embora. E tem uma cena bem bonitinha que eu achei, gente, que é um detalhe, mas eu achei bonitinha. Que quando na série, né, quando o Nick vai meio que tentar ir pra cima dela, assim, o Graham, o Warren e o Ed, tipo assim, estão atrás da Daisy e eles na hora já, tipo assim, vão pra frente dela pra proteger ela. E eu achei tão bonitinho isso, gente. Enfim, um detalhe que eu achei legal, assim, porque são nesses momentos, assim, que a gente vê que a banda acabou se tornando, tipo, uma família, digamos assim, uma família meio problemática, mas uma família que um cuida do outro. Então, assim, eu achei legal essa cena. Vamos falar, então, agora sobre as maiores diferenças mesmo que a gente teve aí na série. Vamos começar com o fato de que a banda The Six não tem 6 pessoas e sim 5 pessoas.
Essa foi uma das coisas que eu mais fiquei... O que está acontecendo? Quando eu tava assistindo a série, antes mesmo de assistir a série. Porque assim, gente, no livro a gente realmente tem 6 integrantes da banda. Só que a gente tem um desses integrantes, que é o Pete, que tipo assim, ele meio que não liga pra banda. Ele só foi na onda, ele é irmão do Ed. E ele meio que só foi na onda ali, tá tocando e tal, mas ele não liga muito. E aí, quando tá dando todos os rolos ali no final, que a banda já tá quase acabando, ele que fala que, tipo assim, ele vai sair, ele já não quer mais fazer parte da banda, ele tem uma namorada que ele quer casar, formar uma família e coisa e tal. Então ele meio que já não liga mais pra isso, tanto que ele nem faz parte dos depoimentos, assim. Ele só dá um depoimento meio que, eu fiz parte da banda e é isso aí, sabe? Tipo assim, ele não liga muito. E aí a série resolveu tirar ele e colocaram aí como justificativa a banda ter o nome The Six por conta da Camila. Fizeram a Camila ser bem mais envolvida com a banda aí no início, né? Então fizeram ela realmente estar ali junto com eles nos primeiros shows, ajudando a divulgar ali eles, né? Fazendo ela enviar os discos ali, né? Para várias gravadoras e coisa e tal. Então fizeram ela realmente ser uma parte da banda sem ser parte da banda, né? Então deram essa explicação aí pra banda se chamar The Six. Mas eu confesso assim, no final não achei problema, porque o Pete não é um personagem que realmente tem algum destaque. Mas foi algo que no início eu fiquei meio confusa, assim, né? Mas foi uma grande mudança aí, porque a gente teve a exclusão de um personagem, por menor que ele tenha sido na história. A outra grande mudança aí que eu vou comentar agora é uma que, assim, eu acho que é o que a maioria das pessoas não gostaram aí, que foi a mudança em relação à personalidade da Daisy. Porque, assim, gente, no livro, a Daisy, ela é mimada, assim, ela tem uma personalidade extremamente forte, ela tá batendo de frente com todo mundo o tempo inteiro. Ela nunca tá sóbria, então ela tá sempre bebendo ou usando alguma coisa. Então, assim, ela é muito louca, assim, sabe? Muito. E ela não é assim, fofinha, queridinha, sabe? Ai, tímida, aquela coisa toda. E eu acho que principalmente no início, a série colocou muito esses elementos na personagem. Eu não sei se eles quiseram criar uma personagem mais carismática, que o público fosse gostar mais facilmente. E eles criaram essa personagem que, ela foi trabalhar pra se sustentar. Que isso não é algo que tem no livro, tá? Se eu não me engano, não é algo que tem no livro, não. Ela é uma personagem que ela fala com calma, e ela é tranquila, e ela é fofa. Me incomodei muito com essa mudança, porque a Daisy não é assim, sabe? A Daisy é assim, é uma que tá ligada no 220 o dia inteiro, todos os dias, e fazendo um monte de coisa errada, e enfim, tipo assim, tem muita coisa acontecendo com a Daisy o tempo inteiro, sabe? E eu acho que a série tem toda uma... deixar ela um pouco mais soft, assim, e só deixou ela muito chata. A Daisy é uma personagem, assim, que nos livros eu não desgosto dela, ela não é minha preferida, mas eu também não gosto, sabe? Eu acho ela uma personagem interessante, muito complexa e interessante. Na série eu achei ela insuportável. Tinha hora, gente, que assim, eu fiquei do lado do Billy. Não fiquei do lado dele, mas tipo assim, dei mais razão a ele do que a ela, sabe? Porque tinha muitas vezes que ela só tava sendo chata e mimada, sabe? E eu acho que eles pesaram a mão ali ao colocar algumas coisas das características dela. Porque, tipo assim, por exemplo, eles deixaram ela muito mimada, por exemplo. E essa coisa da personalidade dela, assim, ser muito forte, coisa e tal, pra mim ficou soando só como ela se fosse muito mimada, que quer fazer tudo do jeito dela, sabe? Não me pareceu que ela era alguém, assim, que eu poderia... uma personagem que eu vou torcer para, sabe? Eu acho que os episódios que realmente dá pra ver uma Daisy dos livros são os episódios finais, como eu comentei, os 3 últimos. Ali a gente tem um pouco mais da energia da Daisy, a gente tem um pouco mais de quem é a personagem, sabe? Porque no início, assim, realmente eu só achei ela muito, muito, muito chata, assim, sabe? Não foi uma personagem que me agradou. Foi, assim, pra mim, um dos piores pontos em relação à adaptação. Aí a gente tem duas mudanças aí que são meio que simultâneas, que é quando o Billy e a Camila se conhecem, que resulta também numa questão do Billy com o pai dele. Porque o Billy e a banda ali, eles estão tocando num casamento. E nesse casamento ele vê que o pai dele do Graham, tá lá. E, tipo, ele nem reconhece os filhos, nem nada. Ele tá lá com uma mulher bem mais nova e tal. Então o Billy fica muito mal, assim, porque o pai abandonou eles. E aí, depois disso, ele acaba conhecendo a Camila, que a Camila tá trabalhando no bar ali da recepção do casamento e tal. Não sei se é num motel, alguma coisa assim. E aí ela acaba conhecendo ele ali. E na série é um pouco diferente, porque a gente tem a cena do casamento, a gente tem a cena que o Billy vê o pai ali.
E aí a gente tem uma coisa um pouco diferente, porque ele vai confrontar o pai. Então a gente tem uma briga ali. O pai diz até que reconhece tanto ele quanto o Graham, né? Por causa da... Na verdade, ele não reconhece eles. Reconhece a guitarra ali, né? Que tava com o Billy. E a gente tem uma briga deles ali, enfim. E aí o Billy conhece a Camila em outro dia, quando ele tá na lavanderia lá, é uma coisa completamente diferente. Mas assim, gente, apesar de ser uma mudança grande no início da história do casal ali, eu não acho que é algo tão importante assim, sabe? Acho que eu não vi que afetou tanto a história, assim. Só realmente eu lembro quando saiu, se eu não me engano, essa cena foi até liberada antes dos episódios serem liberados, e muita gente ficou tipo, meu Deus, mudaram e coisa e tal. Mas assim, no geral, acho que não afetou tanta coisa, assim, né? Foi uma grande mudança, mas acho que em questão de história não afeta muito, não. E aí a gente tem duas mudanças também grandes em relação à época ali pós-final da primeira turnê da banda, né? A banda já chamada The Six, então. E a época que o Billy ficou na reabilitação e coisa e tal, porque no livro a gente tem eles fazendo a turnê, e aí eles acabam parando a turnê pro Billy ir pra reabilitação, e aí depois ele volta pra casa, né, ele conhece a filha e tal, e ele retorna pro estúdio, e vida que segue, eles vão continuar e vão fazer um novo disco e tudo mais. No livro, na série, aliás, é um pouco diferente, porque, primeira coisa, a gravadora quebra o contrato. Na verdade, eles dizem que, tipo assim, a banda quebrou o contrato ali, porque interrompeu a turnê no meio, e eles meio que rescindem ali o contrato, eles não querem mais fazer novos discos com a banda. Então, meio que a banda volta a estaca zero, sabe? Eles meio que tem que começar tudo de novo, procurar novas gravadoras e coisa e tal, fazer novos hits pra conseguir vender e tal, tal, tal. E o Billy, ele não quer voltar. Se eu não me engano, até no livro, o Billy comenta alguma coisa, tipo assim, de pensar em não voltar, mas a Camila desencoraja ele. Na série, não. Na série, ele até meio que leva a sério, assim, essa coisa, tanto que se passam alguns dias aí com ele achando realmente que não vai mais voltar pra banda, e eles começam a procurar um novo vocalista, inclusive o Ed meio que se candidata, assim, pra ser o vocalista. Então a gente tem essa diferença aí, que eu achei uma diferença bem grande, assim, né? Principalmente em relação à banda voltar do zero, começar de novo, né, do zero, por conta dessa questão do contrato. Mas eu ainda tava comentando com a minha amiga, eu acho que faz muito sentido, porque realmente, tipo assim, eu não acho que uma gravadora ia ficar, tipo, de boa, tipo, o cantor teve que ir pra uma reabilitação, vamos deixar eles aqui e ainda dar a oportunidade de fazer um álbum novo, sabe? Porque com certeza é um investimento muito grande pra gravadora, então com certeza eles também acabaram saindo no prejuízo com essas questões, assim, e não faria sentido realmente eles continuarem o contrato com a banda. Então eu achei que fez mais sentido, mas foi uma mudança aí interessante. E aí a gente chega na parte que a Daisy conhece o resto da banda e eles vão gravar. E a gente tem bastante mudanças em relação a isso, principalmente em relação à fama de ambos, né? Porque nessa época que eles vão gravar Honeycomb, a Daisy ela já tinha um disco gravado, né? Então ela já era famosinha, digamos assim. Ela já era conhecidinha, ela não era mega famosa, mas ela já era conhecidinha, não era tipo a primeira oportunidade dela de fazer sucesso. E a banda, eles já estavam indo pra segunda ou terceira turnê, se eu não me engano. Eles já estavam bem famosinhos também, sabe? As pessoas já meio que escutavam as músicas deles nas rádios e coisa e tal. E até mesmo a primeira turnê que eles fizeram, que foi interrompida ali, eu não sei porquê, mas eu fiquei com a impressão de que no livro era uma turnê maior, sabe? Na série me pareceu que, tipo, era uma turnê em lugares menores, sabe? Não sei se eu só imaginei errado mesmo, assim, se já era pra ser lugares assim, mas eu imaginei isso. Mas, assim, ambos os casos, tanto a Daisy quanto a banda ali, no livro, eles já tinham mais fama aí, né? Eles já tinham mais coisas, assim, mais fãs e mais repertório musical quando aí foi feita essa junção pra gravar Honeycomb. Na série, realmente, eles deixaram a Daisy como sendo a primeira oportunidade dela e a banda realmente sendo a oportunidade de voltar ao sucesso e conseguir novamente aí um contrato com a gravadora. E aí, um momento que eu senti falta, na verdade, que não tem na série ali, é que no livro, como eu falei, como eles eram já um pouco maiores, tanto a Daisy quanto a banda, a gente tem um momento que depois, quando é gravado Honeycomb, né, nesse disco que tem Honeycomb, a banda vai fazer uma turnê e a Daisy vai fazer junto com eles a turnê, só que ela faz o show de abertura. Então ela faz ali o show de abertura, coisa e tal, apresenta a banda, aquela coisa toda. Só que nessa época ela namorava o empresário dela, que era o Hank, e eles acabam terminando no meio da turnê, ali mais pro final da turnê, na verdade, e ele vai embora e ele leva a banda toda dela junto.
E aí chega a hora de se apresentar, e aí o cara do Rolling Stones ali, né, da revista, tá ali no público e eles querem impressionar o cara e tal, então fica aquela coisa assim. E aí acaba indo pro palco o Ed com a Daisy. E aí eles acabam tocando ali e tal, e no final o Billy acaba entrando e pede pro Ed a guitarra ali, né, acho que é a guitarra, pra tocar Honeycomb, os dois tocarem juntos, né? E a gente até tem esse momento, que é quando o Ed fica todo brabinho, porque o Billy pediu a guitarra e coisa e tal, mas é em outro momento da série, né, que eles acabam colocando isso. Mas eu queria ter visto esses momentos da Daisy fazendo o show de abertura, né? Eu acho que também serviu para um momento de criar mais conexões da Daisy com o resto da banda, né? Então, assim, foi algo que não fez uma falta, assim, na série, mas eu acho que teria sido legal ver. E aí, depois disso, no livro, né, depois dessa turnê que teve a Daisy como abertura ali, e teve essa apresentação do Billy com a Daisy, e eles viram eles juntos ali, coisa e tal, o cara da Rolling Stones publicou uma matéria dizendo que os 6 que deveriam ser 7. Então meio que começou uma pressão ali, principalmente também da gravadora, de fazer um disco juntos, né? De fazer a Daisy entrar pra banda. O Billy não fica muito feliz com isso, né? Mas no final ele acaba aceitando. E só que ela entra meio que pra gravar um disco só, pra ver como é que vai ser. Então seria tipo um especial Daisy Jones and the Six, né? Pra gravar esse disco especial e não como parte efetiva da banda. E na série é um pouco diferente, porque vem primeiramente da Karen. Na verdade, eles têm uma entrevista ali que as pessoas começam a elogiar muito e tal, mas a Karen, que é a primeira pessoa que realmente pergunta pro Billy, pô, não seria legal chamar a Daisy pra banda? E fica naquela coisa tal, até quem convence o Billy de chamar a Daisy realmente é a Camila. E a Daisy acaba entrando pra banda efetivamente. Tipo, não é só pra um disco. Ela entra para a banda mesmo. Essa eu acho que foi a maior diferença, assim, realmente, que foi ter feito ela entrar pra banda e não só como uma parceria por um disco, né? Eles falam que no livro, né, eles dizem que ela entrou pra um disco só pra ver como é que ia ser, né? Pode ser que depois ela fosse entrar pra banda, mas a gente sabe que, né, como acabou a história, a gente sabe que não. Mas, assim, na série botaram ela como parte da banda mesmo, assim, né? Foi algo que eu estranhei quando eu assisti a série, assim, assisti esses episódios aí a primeira vez. E aí teve um plot, assim, dessa temporada, né, um enredo dessa temporada, que eu achei que foi bem diferente, foi o enredo da Simone. Porque a Simone do livro, ela, tipo assim, ela começa a fazer sucesso, e muito sucesso, assim, sabe? Meio que ela começa a não dar certo, se eu não me engano, mas depois ela entra numa gravadora e ela deslancha, sabe? E aí ela se muda pra Nova York, porque lá ela tem mais chances de fazer sucesso e coisa e tal. E na série é um pouco diferente, porque na série a Simone vai meio que fazendo sucesso aos poucos. Então ela começa a fazer sucesso, dela para, aí ela vai, dela para, dela se muda pra Nova York pra tentar realmente deslanchar a carreira dela, aí começa a dar certo, aí volta. Então, tipo, eu vi muito mais, assim, instabilidade, digamos assim, nessa coisa do sucesso, realmente, da Simone. Mas eu achei legal porque a série explorou um pouco mais sobre a história da Simone, né? Colocou mais um background, uma história realmente nessa personagem, que no livro a gente só fica sabendo mais superficialmente, principalmente mais da relação dela com a Daisy mesmo, né? Então eu achei legal que pelo menos a série tentou desenvolver um pouco mais essa personagem. Então foi uma das mudanças, assim, que eu não me incomodei deles terem feito. Aí uma mudança que teve, que eu vi bastante gente reclamando também, foi porque, assim, quando eles começam a gravar o álbum, né, que seria o Aurora, na série, desde o início, assim, a Daisy e o Billy, eles escrevem juntos e tudo mais, sobre essa questão de, vamos criar um conceito pro álbum, blá, 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 aquela coisa toda. Só que no livro é um pouco diferente, porque no livro o Billy escreve a Aurora, e ele escreve a Aurora para a Camila, e aí ele toca essa música pra ela, e eles, meio que todo mundo concorda em fazer o álbum girar em volta de Aurora, tanto que o álbum se chama Aurora. Então, assim, eles dão muita importância pra essa música no livro. E na série, eu vou dizer que também é uma mudança que eu não gostei tanto. Eles deixaram tão largados, a gente não tem nenhum momento realmente do Billy falando sobre isso. Tem uma conversa só, que é quando eles vão tirar as fotos da capa do álbum, que a Camila pergunta, essa música é Aurora, né? E aí o Billy, tipo, escuta aí. E é isso. A gente não tem nenhum momento dele falando, tipo, escrever essa música pra você e tal. Então acabou perdendo um pouco de sentido. O sentido que tem no livro, assim, essa música não tem na série. E é uma das poucas músicas que realmente a série manteve com o mesmo nome.
e mais ou menos assim a letra, né, com a mesma essência, digamos assim, da letra do livro. E eu achei que eles poderiam ter feito um momentinho, sabe, do Billy escrevendo a música, falando pra Camila e tal. Eu acho que ajudaria também a criar mais essa conexão entre esses dois personagens, então foi algo que eu senti falta também. Aí a gente teve uma grande mudança também. Eu tô falando das coisas que mais ou menos cronologicamente como aconteceram na série, só que tem algumas coisas que eu já tô juntando aqui pra não ficar indo e voltando o tempo inteiro e não ficar confuso. Uma delas é Graham e Karen. Porque assim, no livro a gente tem esse relacionamento dos dois aí, né? O Graham era apaixonado pela Karen desde o primeiro momento que ele viu ela, e aí ficou um tempão ali só babando por ela o tempo inteiro, até que tem um momento que ela meio que, tipo, vê ele com outros olhos, e eles começam realmente um relacionamento escondido ali, né? E eles ficam com esse relacionamento escondido até o final. A única que sabe, se eu não me engano, é a Camila. E eu acho que tem outra pessoa da banda que descobre depois, mas, tipo assim, ninguém sabe, eles não contam pra ninguém. O final é igual, assim, também, é a questão do bebê ali, enfim. Mas na série eles modificaram um pouco. Eles fizeram, tipo, o Graham meio que se declarar pra Karen, e aí ele começa a namorar outra menina. E aí a Karen começa a ficar com ciúme porque vê ele com essa outra menina, e aí os dois começam a ficar juntos. E aí eles chegam a contar pra todo mundo da banda ali em certo momento. Então eles realmente viram um casal mesmo. E aí o final é a mesma coisa, né, do bebê e tal. Então assim, algumas coisas dessa mudança da história, eu não sei, eu não gosto muito dessa coisa de, tipo, ai, a Karen começou a se interessar nele porque ela ficou com ciúme dele com a outra menina, sabe? Não gosto muito dessa história, assim, eles se assumirem pra todo mundo. É algo que eu ainda não sei se gosto ou não, mas eu acho que eu menos desgosto do que gosto. Não sei se tá confuso aí. Mas, assim, acho que altos e baixos, sabe? Acho que essas mudanças aí tiveram altos e baixos. Mas, no geral, eu gostei de como foi adaptado, sabe? Eu acho que deu pra entender, assim, teve bastante, assim, da essência, realmente, do casal ali do livro na série. Vamos para Daisy e Billy, então. Assim, vou comentar mais sobre esse momento, depois eu comento sobre o fim da temporada. Mas eu achei assim, que a gente tem um momento deles escrevendo as músicas ali pro Aurora, né? E eu achei que na série eles fizeram eles serem bem mais amigáveis, bem mais amigos mesmo, do que no livro. Eu acho que no livro tem muito mais uma animosidade entre eles, sabe? Que não permite eles relaxarem completamente. Eu, pelo menos, tive essa impressão. E parece que na série foi mais fácil, sabe? Eles tiveram mais momentos de conversas, assim, e eles acabaram virando mais amigos também. Então acaba tendo esses momentos e a gente tem a cena do beijo. Porque no livro a gente tem um momento que eles estão conversando ali e aí a Daisy ela avança pra beijar o Billy, mas ele não deixa, ele vai embora e eles meio que se afastam depois disso. E na série não, na série eles estão meio que brigados ali, a Daisy quer que ele admita que tem alguma coisa entre eles acontecendo ali. E ele acaba beijando ela. E eu fiquei meio surpresa. Não tem beijo Daisy e Billy no livro, tá, gente? Não chega a acontecer mesmo, de fato. A gente tem todo o clima e a tensão entre eles, mas nunca realmente chega a via de fato, assim, de acontecer algo. Aí outra surpresa pra mim na série, uma grande surpresa pra mim na série, Camila e Ed. Assim, começando pelo fato de que o Ed era apaixonado pela Camila. Não tem isso no livro, tá, gente? Eu achei interessante porque acrescentou mais uma camada à rivalidade Ed e Billy. Acho que precisava, entendeu? Pra deixar um negócio mais sério ali. Mas assim, fiquei ainda mais surpresa porque a Camila trai o Billy com o Ed. E assim, tem um momento do livro que o Billy até fala, o Billy e a Camila, não lembro, que eles comentam que teve uma vez que ela saiu com um cara que ela namorava na época da escola, que foi tipo o primeiro amor dela e coisa e tal, e dá a entender que aconteceu alguma coisa entre ela e esse cara e o Billy sabe, né? E meio que tipo assim, cada um teve seus segredos e é isso. Só que na série eles tiraram isso e botaram ela com o Ed. Então, assim, eu achei também uma mudança que não afeta muito, mas cria mais essa rivalidade entre o Ed e o Billy e cria mais uma coisa pra gente ter o conflito lá no final, pra ajudar ainda mais a separar a banda, né? A gente ter essa briga ainda mais apimentada aí, né? Acalorada entre o Billy e o Ed. Então, assim, foi uma mudança que no início eu estranhei um pouco, mas no final eu gostei porque ajudou a treta aí, entendeu? Assim, foi pro lado de criar mais confusão. Então eu achei que ficou legal essa mudança. Outra coisa que foi uma grande mesmo mudança foi o Ted ter sobrevivido ao ataque cardíaco na série.
No livro a gente ele tem um ataque cardíaco, só que ele infelizmente acaba morrendo, e isso é um baque pra banda como um todo. A Daisy, inclusive, ela tinha falado pro Billy que ela queria ir pra reabilitação, largar as drogas e coisa e tal, só que depois disso, ele acaba ficando um pouco perdido, então ele não consegue ajudar ela direito, e ela meio que começa, tipo assim, cara, no final vai todo mundo morrer mesmo, então dane-se, e acaba voltando a usar drogas, enfim. Então é uma mudança, assim, porque a morte do Ted tem um impacto muito grande em todos eles, sabe? E acontece mais pro final ali da banda, então é algo que acaba acompanhando eles nesse final. Na série, o Ted sofre o ataque cardíaco, ele acaba sobrevivendo, mas ele acaba falecendo, né? Só que ele acaba falecendo depois que a banda já acabou, então assim, acaba não tendo o mesmo impacto. É algo que eu vou dizer assim, eu gosto muito do Ted, então eu gostei que ele não morreu imediatamente, mas eu queria ter visto a cena da morte dele e ver como isso iria impactar todo mundo. Mas assim, com todas as coisas que eles queriam fazer naquele final, eu acho que colocar mais a morte do Ted ia deixar a coisa extremamente corrida. Então eu entendo porque eles tiraram esse plot aí pra colocar os outros, sabe? Então foi uma mudança assim que eu entendo porque aconteceu. Acho que ficou interessante do jeito que ficou. Mas ainda assim eu queria ter visto a cena assim de todo mundo reagindo, assim, principalmente o Billy e a Daisy reagindo à morte do Ted. E aí vamos então para o final da série, né, o final da temporada. Uma mudança que tem aí em relação ao Billy, porque a série já mostra logo no início assim do episódio que o Billy volta para os seus antigos vícios. Então ele volta a beber, ele volta a usar drogas, ele beija a Daisy antes do show, ele fala pra ela que a Camila largou ele, então eles têm que ficar juntos e coisa e tal. E na série, no livro, aliás, eu vivo confundindo, no livro é um pouco mais sutil esse debate dele com os vícios. E é uma cena que eu gosto muito, que aí acontece depois do show, se eu não me engano, e o Billy vai até o bar, ele pede uma bebida, mas ele não toma. E ele fica, tipo, naquela, vou tomar, não vou, vou tomar, não vou, até que chega um cara lá no bar e começa a conversar com o Billy, e ele começa a perceber, tipo assim, que o Billy tá meio que lutando contra aquilo, né, contra a bebida e coisa e tal. E o cara começa a conversar com o Billy e começa a distrair ele, começa a perguntar sobre a família do Billy, sobre as filhas dele, pede pra ver fotos. Então isso faz com que o Billy meio, tipo, ok, não posso, tipo, ceder a esse vício, não posso voltar a fazer isso. Então ele acaba não caindo em tentação novamente. Só que, assim, eu gosto muito dessa cena do livro, mas eu entendo porque que fizeram do outro jeito pra série. Eu acho que o outro jeito é muito mais dramático visualmente falando. Então, ter ele bebendo de novo, ter o momento dele com a Daisy, aquela coisa toda, faz muito mais sentido pra narrativa que estava sendo construída na série. Mas eu gosto muito da cena que é a do livro, sabe? Eu acho que é uma cena muito sutil e é uma cena que agrega muito para o personagem do Billy. Apesar de eu não gostar do personagem como pessoa, como personagem, assim, eu acho que é uma cena muito interessante pro crescimento dele, sabe? Pro desenvolvimento dele. Agora, tem uma cena que eu não gostei, porque assim, no livro, né, na série, A Dificuldade da Pessoa, a gente tem a Camila vendo aquele momento entre o Billy e a Daisy, e aí depois quando eles chegam lá no hotel, ela e o Billy brigam, ela depois vai brigar com a Daisy, e tem toda aquela coisa, e ela meio que vai embora. No livro é um pouco diferente, no livro a gente não vê muito da Camila, na verdade, mas a gente sabe, tipo assim, ela sabe que tem alguma coisa acontecendo entre o Billy e a Daisy, e depois do show ela vai conversar com a Daisy. Só que assim, ela vai conversar, ela não vai brigar, ela não vai falar, tipo, ser grossa com a Daisy. Ela conversa com a Daisy, meio que, tipo, incentiva a Daisy a procurar ajuda, coisa e tal, aquela coisa toda. E diz pra Daisy, ó, eu não vou desistir dele. Ele não vai desistir de mim. Quem que vai ficar ruim nessa história vai ser tu. Então, assim, ela meio que conversa, ela é muito querida, assim, com a Daisy. E, assim, é muito mais relacionável à Camila da série. Que é você ficar brava, você gritar, você ficar, obviamente, chateada, né? Ela tá vendo o marido dela se apaixonar por outra mulher e negar isso o tempo inteiro. Então, tipo, faz muito mais sentido as ações da Camila da série. Mas o que eu especificamente não gosto, né? Eu acho que todo o resto podia ter. Mas eu não gostei que eles criaram meio que essa rivalidade Camila e Daisy, que foi algo que no livro não tem. Porque a Camila é muito mais tranquila em relação a isso. Não que eu acho que ela esteja errada em se sentir assim, porque, novamente, ela tá vendo, né, assim como ela tá vendo o marido dela se apaixonar por outra mulher, ela tá vendo essa mulher se apaixonar pelo marido dela. Então eu acho que isso é muito... faz muito sentido.
mas eu acho que eu queria ter visto mais dessa conversa da Daisy e da Camila, mais do que essa briga, sabe? Então, eu acho que foi essa diferença aí, foi uma das diferenças que eu não gostei muito. E aí, depois disso, a gente também tem toda a cena do final Daisy e Billy ali no show, porque assim, no livro a gente tem a conversa, né, da Camila com a Daisy, mas antes a Daisy meio que já tinha se tocado, na verdade, e tanto que eles cantam Honeycomb. E no livro tem toda uma questão, porque o Billy, quando ele escreveu a música, ele escreveu tudo tipo como se fossem afirmações. Então é tudo que ele teria certeza, digamos assim. E a Daisy, ela transforma em perguntas. Então faz uma música muito mais subjetiva, digamos assim. Então é como se eles estivessem com dúvidas em relação aos sentimentos e tudo mais. E no final, nesse show final, a Daisy canta a versão original. Ela canta sem ser pergunta. Então, meio que, tipo, ela já dá essa indireta pro Billy de que, tipo, volta pra tua família e é isso aí, né? Então a gente tem essa cena aí desse final. E na série a gente tem uma cena um pouco diferente, que é o discurso da Daisy. Ela falando sobre amor e falando sobre você procurar aquelas pessoas que te elevam. E, enfim, tipo assim, ela fala procurar a luz, né? Aquelas pessoas que trazem luz pra sua vida e tal. E foi uma cena que eu gostei muito, eu achei muito bonita, eu achei as palavras dela muito bonitas. E ver, tipo assim, o Billy chorando, tipo assim, realmente escutando aquilo, era o que ele precisava escutar. E ver a Daisy deixando ele ir, incentivando ele ir atrás da Camila. Então eu gostei muito dessa cena, eu achei uma cena muito bonita, assim, na série. Eu gosto da cena do livro também, mas a mudança eu acho que fez sentido. E assim, são duas cenas que eu acho que eu gosto igualmente, separadamente, sabe? Eu acho que se tivesse sido adaptada eu teria gostado também, mas eu acho que do jeito que ficou também ficou muito bom e fez muito sentido para aquilo que a série estava querendo mostrar. E aí chegamos ao final de temporada mesmo, né? A gente tem duas mudancinhas aí. A primeira é em relação à revelação do plot twist do livro e da série, que é o fato de a autora do livro e a pessoa que está dirigindo ali, né, aquele documentário ser a Júlia, que é a filha do Billy com a Camila, né? E essa revelação ela acontece em momentos diferentes, porque no livro essa revelação é feita para Daisy, na verdade, porque é durante aquela cena da conversa da Daisy com a Camila no hotel. E aí a Júlia fala, eu lembro de você, você tava usando um vestido branco, assim, assim, assim e tal. E enquanto isso, na série eles mudaram pra ser uma cena entre o Billy e a Camila. E aí ela fala, eu lembro, a mamãe tava usando um vestido roxo e tal. E aí ele comenta que ela era pequenininha. Então é uma mudancinha só em relação a pra quem é feita essa revelação, né? Em que momento da história isso é feito, é revelado ao público. Mas assim, eu não acho que muda em nada. Só muda ali porque realmente não teve essa cena da Camila com a Daisy, então não teria como colocar. Mas assim, não acho que afeta em nada a história. E pra finalizar, a gente tem realmente o reencontro Daisy e Billy acontecendo. Porque o livro, a gente descobre todo esse plot twist, a gente vê que foi um pedido da Camila que eles se reencontrassem e escrevessem uma música pra ela, pelo menos. Só que o livro termina assim, a gente não tem realmente o reencontro acontecendo. Só que é aquela coisa, gente, mídia audiovisual, a gente precisa de algo diferente. E eu confesso que eu queria ver pelo menos assim o episódio terminando com os dois se reencontrando. E foi o que aconteceu, e eu achei bem legal, assim, eu achei que terminou de um jeito bem bacana, finalizou a história de um jeito bem bacana, acho que fez sentido novamente com aquilo que a série estava apresentando, então eu achei bem legal. E ao contrário do que muita gente diz, não acho que tem espaço para uma segunda temporada. A história de Daisy Jones and the Six é a história da banda que começou e acabou. Mesmo que eles se juntassem ali depois, mesmo que o livro tenha essa proposta de deixar esse final em aberto, eu, honestamente, eu não iria gostar que eles retomassem para criar uma segunda temporada. Eu acho que a história interessante é a história aqui, que é essa história de amor impossível aí do Billy e da Daisy, que termina desse jeito aí meio esperançoso, digamos assim, né, por conta do reencontro dos dois. Mas eu não acho que tenha espaço realmente para criar aí mais coisas para a segunda temporada. Eu prefiro que deixe assim, que é a história do primeiro livro mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o Série versus Livro de Daisy Jones and the Six, com as mudanças aí, não todas, tá, gente, mas as principais aí. Eu não coloquei todas porque senão esse vídeo ia ficar extremamente longo, então eu coloquei mais as principais, as que eu acho que impactaram a história ou as mudanças que eu gostei ou não gostei, enfim.
Mas me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, assim. Como eu falei, gente, eu acho que no geral eu gostei bastante da temporada. Esperava mais, mas eu gostei, assim. Eu gostei principalmente da parte das músicas. Eu acho que as músicas são incríveis demais. Eu amava todas as partes, assim, que tinham shows e mostrava realmente essa parte da música. Então eu acho que ficou bem legal. Mas deixa aqui se você gostou ou não desse vídeo e se você gostou ou não da série. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também para continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.